Romanos capítulo 12. Romanos 12. Como essa é a nossa última sessão, Y como esta va a ser nuestra última sección, precisamos nesse tempo então ter resumido isso. vamos a necesitar hacer un resumen. Vamos fazer uma panorâmica sobre esses últimos capítulos de Romanos. Vamos a hacer una panorámica sobre los últimos capítulos de Romanos. Nós estudamos ontem os versos 1 e 2 do capítulo 12. Ayer vimos los versículos 1 y 2 del capítulo 12. Agora olhe para os versículos 3 a 8. Miren de los versículos de 3 a 8. Não vamos ler porque precisamos ganhar tempo. No vamos a leer porque necesitamos ganar tiempo. Mas vá olhando para a sua Bíblia. Pero miren en tu Biblia, Dos versos 3 a 8, de los versículos 3 a 8, Paulo menciona o que podemos chamar de 7 classificações gerais de ministério. Pablo va a decir de 7 clasificaciones generales en el ministerio. Vamos ver quais são ¿Y eles. cuáles son estas 7? Primeiro no versículo 6, Primero en el versículo 6, parte final. la parte última. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Então, primeiro ele fala sobre profecia. Entonces, primero va a hablar con relación a profecía. Depois, na sequência, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Después en la secuencia, si ministerio o enseñanza, en la enseñanza, que haya una dedicación. Primeiro, versículo 7, se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Sí, acá dice servicio y enseñanza. Serviço. Sí. A palavra é diaconia. Sí, la palabra original es diaconía Não se refere apenas aos diáconos. y no hace referencia solamente a los diáconos. Diaconia é uma palavra muito ampla. La palabra diaconía es muy amplia Por isso nós temos na versão em espanhol serviço. y por eso tenemos en español servicio. Significa todo o serviço. Significa todo el servicio. Não apenas o serviço dos No diáconos. solamente el servicio de los diáconos. Então isso é diaconia, Entonces eso es diaconía ou ministério, o ministerio ou serviço. o servicio. Depois nós temos ensino. Después sí tenemos el que enseña. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esfuércese para hacerlo mejor. Verso 8. El 8. O que exorta, faça com dedicação. El que exhorta, que lo haga con dedicación. Depois temos o que contribui com liberalidade. Después el que contribuye con liberalidad. O que preside com El diligência. que preside con solicitud. E quem exerce misericórdia com alegria. Y el que hace misericordia, que sea con alegría. Então, se você enumerar aí, são 7 classificações Entonces son 7 clasificaciones gerais de ministério. generales de ministerio. Então, vamos muito rapidamente falar um pouco sobre elas. Y vamos rápidamente a hablar un poco sobre cada Por una que de ellas. profecia vem em primeiro lugar? ¿Por qué profecía está adelante en primer lugar? Agora, não vamos fazer confusão aqui. Por favor, no vamos a confundir una cosa. O foco aqui não é o dom de profecia, El objetivo aquí no es el don de profecía, mas é o significado da profecia numa assembleia. más el significado de una profecía en la asamblea. Então vamos colocar assim: Y vamos a poner así. cada assembleia do povo do Senhor Cada asamblea del pueblo del Señor carece de uma visão do mover presente de Deus. necesita una visión de este mover presente actual. O que o Senhor está demandando naquela assembleia naquele momento? ¿Qué el Señor demanda de aquella asamblea en aquel momento? Exemplo, Ejemplo, Atos capítulo 13. Hechos 13. Havia na igreja de Antioquia Había en la iglesia de Antioquía profetas e mestres. profetas y maestros. O que eles estavam fazendo? ¿Qué hacían ellos? Lá diz que eles estavam servindo ao Senhor Dice que ellos estaban sirviendo al Señor e jejuando. y ayunando. Por que jejuando? ¿Y por qué ayunando? O que significa jejum? ¿Qué significa el ayuno? Servindo ao Senhor e jejuando. Sirviendo y ayunando. Jejum, espiritualmente falando, El ayuno, espiritualmente hablando, significa uma avidez em compreender a mente atual do Senhor. significa avidez en comprender la mente actual del Señor. Por isso a profecia vem em primeiro lugar. Y por eso la profecía viene en primer lugar. A questão aqui é, Senhor, o que o Senhor está demandando de nós? Entonces la cuestión es, ¿qué es que el Señor demanda de nosotros? Onde nós estamos precisando realmente nos arrepender de
diante do Senhor? ¿A dónde necesitamos arrepentirnos delante del Señor? Qual é a palavra que o Senhor quer nos falar agora para nós? ¿Qué es que el Señor tiene para nosotros ahora? Então isso é profecia. Eso es profecía. A igreja não pode se mover sem visão profética. Y la iglesia no puede moverse sin una visión profética. Para onde nós vamos? ¿Para dónde vamos? Que caminhos vamos seguir? ¿Qué caminos vamos a O seguir? que o Senhor tem requisitado de ¿Qué nós? es que el Señor quiere de nosotros? Então por isso a função dos profetas é tão importante numa assembleia. Entonces, por eso la función de los profetas es tan importante en la asamblea. Em se tratando de profetas, Se tratando de profetas, falem 2 ou 3, hablen 2 o 3 e os outros julguem. y los otros juzguen. Então esse assunto do ministério profético, Entonces, ese tema del ministerio profético ele determina o caminho que uma assembleia está seguindo. determina el camino que una asamblea está siguiendo. Por isso é tão importante nós perguntarmos, irmãos, Y por eso es tan importante preguntar, onde está o Senhor? ¿a dónde está el Señor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às El que igrejas. tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos Hoy, corações. si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nosso Senhor contou parábolas a respeito do ouvir. Nuestro Señor nos dijo parábolas con relación a oír. O centro da parábola do semeador é o ouvir. El centro de la palabra de la parábola del sembrador es oír, el oír. Todos ali ouvem, Todos oyen, mas quantos realmente escutam a palavra do Senhor nos seus corações? todos escuchan, pero ¿cuántos en realidad oyen la palabra de Dios en su corazón? Então o Senhor exorta assim: Entonces Él hace una exhortación. vede bem como ouvis. Vean bien cómo oís. Então esse assunto de ouvir o Senhor, Y ese punto de oír al Señor, essa é a questão profética. esta es la cuestión profética. Ouvir bem o Senhor. Oír bien al Señor. Então, se profecia, seja conforme a proporção da fé. Entonces, si profecía, que sea conforme a la proporción de la fe. Por que o assunto da fé, a proporção da fé, está envolvido aí? ¿Y por qué está involucrado aquí la fe? Nunca podemos falar mais do que aquilo que realmente se fez realidade em nossos corações. Nunca podemos hablar más de lo que realmente se hizo realidad en nuestros corazones. Senão não é conforme a proporção da fé. Si no, no es conforme a la proporción de la fe. Então nós falamos e ensinamos aquilo que é real em nossos corações. Entonces hablamos y enseñamos lo que es real en nuestros corazones. Por isso a proporção da fé. Y por eso proporción de la fe. Depois nós temos ministério, Después ministerio, diaconia. diaconía. Veja que palavra interessante é essa. Miren qué palabra interesante. Esse prefixo no grego, Este prefijo en el griego, dia, día, significa duas coisas. significa dos cosas. Significa totalmente Significa totalmente e significa y através. significa a través. Diâmetro Diámetro. é uma medida linha reta através de um círculo. El diámetro es la línea recta que divide un círculo. Então, dia significa através. Entonces, día significa a través Diaconia. y diaconía. Essa parcela final, conia, Y esa conía é derivada de um verbo no grego que significa ouvir. viene de un verbo en el griego que significa oír. Veja que palavra interessante. Y vean qué interesante. O que é diaconia? ¿Qué es entonces diaconía? Ouvir totalmente. Oír totalmente. E também ouvir através. Oír a través. O que é ouvir ¿Y através? qué es oír a través? É ter discernimento do Senhor a respeito daquilo que estamos ouvindo. Es tener discernimiento del Señor con relación a aquello que estamos escuchando. Muitas vezes alguns irmãos vêm compartilhar algumas coisas com qualquer um de nós. Muchas veces algún hermano viene a compartir alguna cosa con nosotros Nós precisamos ter no Senhor y necesitamos tener en el Señor a capacidade de ouvir la através. capacidad de oír a través, Não ouvir simplesmente aquelas no palavras. solamente oír las palabras, Não tratar o sintoma, no tratar el síntoma, mas para que possamos tratar a doença, mas para que podamos tratar la enfermedad,
nós precisamos ouvir através. Necesitamos oír a través. Então, ministério na casa do Senhor Entonces, ministerio en la casa del Señor é totalmente dependente da questão do ouvir. es totalmente dependiente de esa cuestión de oír. Ouvir ao Senhor. Oír al Señor. Ouvir uns aos outros. Oír unos a otros. Ouvir e discernir. Oír y tener discernimiento. Ouvir para julgar. Oír para juzgar. Então, aí está a questão de ministério. Entonces, ahí tenemos la cuestión del ministerio. Depois temos o que ensina. Después, el que enseña. Veja, havia em Antioquia Vean, había en Antioquía profetas e mestres. profetas y maestros. Veja como essa combinação de serviços é tão importante. Vean cómo esta combinación de servicios es tan importante. Profecia, então, compreender a mente de Deus. Entonces, profecía, comprender la mente de Dios. E ensino, Y la enseñanza. apontar o caminho pela palavra do Senhor. Apuntar el camino por la palabra del Señor. Esse é um par inseparável. Y esa es una pareja que no se puede separar. Em todas as assembleias, nós precisamos de profetas e de En mestres. todas las asambleas necesitamos de profetas y Que o maestros. Senhor nos ajude nisso, irmão. Y que el Señor nos ayude en eso. O ministério de ensino é tão fundamental. El ministerio de enseñanza es tan fundamental Nós vivemos dias de fé tão subjetiva, porque vivimos días de fe muy subjetiva, de tantas experiências de místicas, experiencias místicas, de um caminho tão un emocional. camino con fundamento emocional. Como precisamos retornar à palavra do Senhor ¿Cuánto necesitamos regresar a la palabra del e Señor? ali edificar os nossos corações, vidas e fé. Y allí edificar nuestros corazones, vida y fe. Então, é ensino Entonces, enseñanza tão fundamental. es tan fundamental. E Paulo usa a expressão esmere-se ou dedique-se ao fazê-lo. Y Pablo va a poner esta palabra, que haya una dedicación en hacer esto. Dedicação. Certa vez um jovem estava ouvindo Spurgeon pregar. Una vez un joven escuchaba a Spurgeon a predicar E ele ficou muito impressionado ao ouvir Spurgeon. y él se puso maravillado a oír a Spurgeon. Então, no final dessa reunião, Entonces, al final de esa reunión, ele pergunta a Spurgeon: él va a preguntar a Spurgeon, qual é o segredo do poder espiritual? ¿cuál es el secreto del poder espiritual? Sem dúvida, Spurgeon poderia responder muitas coisas para aquele jovem. Y sin duda Spurgeon podría decir muchas cosas. Mas o que ele discerniu naquele momento Pero el discernimiento que él tuvo en aquel momento foi responder a essa pergunta da seguinte forma: fue contestar de esta manera: suor, suor, suor. sudor, sudor, sudor. Quem sabe de alguma maneira aquele jovem olhava Spurgeon pregar Quizás de alguna manera aquel joven miraba hacia Spurgeon cuando predicaba e pudesse imaginar que aquilo era simplesmente um dom de y Deus. pudiera imaginar que eso era solamente un don de Dios. Então bastava que ele tivesse o dom de Deus, tudo estaria resolvido. Entonces, si él tuviera el don de Dios, ya era suficiente. Mas Spurgeon disse a ele: Pero Spurgeon le dijo: suor, suor, suor. sudor, sudor, sudor. O que ele quis dizer com Pero isso? ¿qué quiso decir con eso? Dedique-se à palavra. Dedicación hacia la palabra. Dedique-se à oração. Dedicación hacia la oración. Quando aquele assunto de servir às mesas se levantou em Atos capítulo 6, Cuando ese tema de servir a las mesas se levantó en el libro de Hechos 26, Atos 6, Hechos 6, Pedro pediu que 7 homens fossem escolhidos Pedro pidió que 7 hombres fueran para seleccionados servir às mesas. para el servicio de las mesas. E ele disse: quanto a nós, apóstolos, Y él dijo: con relación a nosotros, nós nos consagraremos, nos consagraremos, nos dedicaremos dedicaremos a duas coisas: a dos cosas: a oração a la oración e ao ministério da palavra. y al ministerio de la palabra. Por isso, aquele que ensina, Por eso aquel que enseña, esmere-se no fazê-lo. dedíquese en hacerlo. Depois diz: o que exorta, faça com dedicação. Después, el que exhorta con dedicación. Exortação fala de duas coisas. Exhortación habla de dos cosas. Fala de advertir Habla de amonestar e de encorajar, y también animar, alentar, dar suporte.
dar soporte. São os dois sentidos da palavra exortação. Son los dos sentidos de la palabra exhortación. A palavra parakaleo, Esta palabra paracaleo, paráclitos, paráclito, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, traduzido nas nossas versões como consolador, que tiene traducido como consolador, podia ser traduzido exatamente como exortador. podría tener esa traducción de exhortador. Exortador. Exhortador. A mesma palavra. La misma palabra. O Espírito Santo é o exortador, Porque Él es el que exhorta, porque ele é aquele que adverte es el que amonesta e é aquele que alenta. y el que alenta. Então, o que exorta, faça-o com dedicação. Entonces, el que exhorta, lo haga con O que dedicación. contribui com El liberalidade. que contribuye con liberalidad. Muito impressionante que numa lista tão espiritual como essa, Y vean qué impresionante que en un listado tan espiritual como este, nós temos aí o contribuir. tenemos ahí el contribuir. E aí, sem dúvida, está falando da questão financeira. Y sin duda habla con relación a la cuestión Ofertar. financiera. Ofrenda, Contribuir. contribuir, Faça com liberalidade. liberalidad. O que preside ou que governa. El que preside o el que gobierna. Aqui fala da função particular daqueles presbíteros ou anciãos nas assembleias. Ahí habla de la función de los ancianos en las asambleas, Os que presidem com diligência. que hagan con diligencia. E quem, finalmente, exerce misericórdia com alegria. Y el que ejerce la misericordia, que sea con alegría. Exercer misericórdia também é uma aplicação imensa. Ejercer misericordia también es una enorme aplicación. Por isso nós temos as 7 classificações gerais de ministério. Por eso tenemos aquí las 7 clasificaciones generales del ministerio. Exercer misericórdia é um assunto muito amplo. Ejercer misericordia es un tema muy E amplio nós devemos aprender, crescer em fazer isso no meio do povo de Deus. y debemos aprender y crecer en hacer eso dentro del pueblo de Dios. Misericórdia em todos os aspectos. Misericordia en todos los aspectos. Agora olhe para o versículo 9. Y vamos a ver el versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. El amor sea sin hipocresía. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. A partir desse verso 9, A partir del versículo 9 até o capítulo 15 de Romanos, hasta el capítulo 15 de Romanos, o que nós temos é um foco em relacionamentos. lo que tenemos es relacionamiento. Então aqui vamos citar um trio aqui para os irmãos. Y vamos a hablar 3 cosas aquí para los hermanos. O que nós temos no versículo 1 e 2 de Romanos 12? ¿Qué tenemos en los versículos 1 y 2 Ya del estudamos. versículo 12 de Romanos? Que ya vimos. Consagração. Consagración. Veja essa ordem. Atiendan el orden. Primeiro, consagração. Primeramente, consagración. Oferecei-vos a Deus. Ofreceos a Dios. Esse é o vosso serviço espiritual. Este es vuestro servicio espiritual. Consagração aqui. Consagración. O que nós temos na sequência? ¿Qué tenemos en la secuencia? Serviço. Servicio. Versículos 3 a 8. Versículos de 3 a 8. 7 classificações. Que son las 7 clasificaciones. Então preste atenção nessa ordem. Atiendan esta Qual é o fundamento do serviço? ¿Cuál es el fundamento del servicio? Consagração. Consagración. Porque consagração é a essência do nosso serviço. Porque consagración es la esencia de nuestro servicio. Ela é o nosso serviço espiritual. Ella es nuestro servicio espiritual. Então nenhum serviço será adequado diante do Senhor. Entonces, ningún servicio va a ser adecuado delante del Señor. Nem a profecia, Ni la profecía, nem o ensino, ni la enseñanza, nem o contribuir, ni el contribuir, nem o presidir, ni el presidir. nada terá valor Nada va a tener valor se não parte do fundamento de uma real consagração. si no es parte del fundamento de una real consagración. Então, primeiro consagração, Entonces, primeramente, consagración. depois serviço. Después, servicio. Agora, qual é o terceiro elemento? Y el tercer elemento A partir do verso 9, tenemos ahí en el versículo 9. relacionamento. Relacionamientos. Que importante isso, queridos ¿Y qué irmãos. importancia esto? Vamos de novo raciocinar aqui. Vamos pensar así. Como podemos ter relacionamentos verdadeiros no corpo de Cristo? ¿Cómo podemos tener relacionamientos verdaderos en el cuerpo de Não Cristo? amizades sociais, No una amistad social, mas vínculo uns com os mas un outros. vínculo unos con otros.
Se vivemos vidas de consagração Si ao vivemos Senhor. vidas de consagración. Então, consagração, Entonces, consagración, serviço servicio e y relacionamento. relacionamiento. Os irmãos serão sempre descartáveis para nós, Los hermanos siempre van a ser desechables se não temos vidas de verdadeira consagração. si no tenemos vidas de verdadera consagración. Nós iremos sempre servir com uma intenção dupla. Siempre vamos a servir con una doble intención. Nosso serviço não será puro, Y nuestro servicio no va a ser puro. não terá motivação pura, No va a tener una motivación se não pura. parte de uma verdadeira consagração. Si no es parte de una verdadera consagración. Nossos relacionamentos no corpo de Cristo Nuestros relacionamientos en el cuerpo de Cristo serão possessivos, van a ser posesivos, serão baseados em van a simpatias ser basados en simpatías ou em o antipatias. antipatías. Isso resume muito dos relacionamentos na igreja. Y esto resume mucho de los relacionamientos. Nós temos o grupo dos simpáticos Tenemos el grupo de los que son amables, e os antipáticos ficam de fora. claro, y los antipáticos se quedan afuera. Isso é uma base de relacionamento totalmente carnal. Esta es una base de relacionamiento totalmente carnal. Simpatia puramente é carnal. Simpatía, yo no sé si es simpatía en portugués o en español. Simpatia. Empatía. Não, acho que simpatia. Simpatía, bueno, simpatía É natural. es algo natural, É carnal. es carnal. Vamos fazer uma pergunta. Vamos a preguntar una cosa. Nosso Senhor tinha por Judas ¿Nuestro Señor tenía por Judas simpatia ou antipatia? simpatía o antipatía? Nenhum dos dois. Ninguno de los dos. Nosso Senhor amava Judas. Nuestro Señor amaba a Judas. Ele ofereceu para ele aquele bocado molhado. Él ofreció el bocado mojado. Ele buscou de alguma maneira um arrependimento em Judas. Él buscó de alguna manera arrepentimiento en O Judas. Senhor não desistiu de El Judas. Señor no desistió de Judas. Ele serviu a Judas até o fim. Él sirvió a Judas hasta el final. Ele lavou os pés de Judas. Él lavó los pies de Judas. Então, no corpo de Cristo, Entonces, en el cuerpo, simpatia e antipatia não é nada. simpatía, antipatía, no significa nada. O que nós temos no versículo 9 aqui? Que tenemos en el versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. El amor sea sin hipocresía. É isso que conta para Deus. Eso es lo que cuenta para Dios. Então, quantos dos nossos relacionamentos precisam ser mudados? Entonces, ¿cómo nuestros y cuánto nuestros relacionamientos necesitan Aprendermos a amar uns aos outros. aprender a amarnos unos Aprendermos a servir uns aos a outros. aprender a servir unos a otros, Independentemente de quem são os nossos irmãos. independientemente de quiénes son nuestros hermanos. Quando nosso Senhor chama Pedro, Tiago e João e coloca perto de si, Cuando nuestro Señor llama a Pedro, Santiago y Juan y se acerca a ellos, não é porque eles eram os melhores, no era porque ellos eran los mejores, era porque eles eram os piores. era porque ellos eran los peores. O Senhor teria a maior dificuldade com esses Y el três. Señor tenía una gran dificultad con estos tres. Pedro é aquele que queria fazer tudo na frente do Senhor. Porque Pedro quería adelantarse al Señor. Pedro é precipitado. Él era precipitado, Pedro é intempestivo. intempestivo. Pedro confia totalmente em si Pedro mesmo. confiaba totalmente en sí Eu mismo. nunca vou te negar, Senhor. Jamás te voy a negar. Esse é Pedro. Este es Pedro, Muito difícil. una persona muy E difícil. quem são Tiago e João? ¿Y quiénes son Santiago y Juan? Ninguém menos do que os filhos do trovão. Nadie menos que los hijos del trueno. Irados. Irados, Eles querem fazer descer fogo do céu para consumir os samaritanos. quieren que descienda fuego del cielo para consumir a los Esses são samaritanos. os três mais difíceis. Esos eran los tres más difíciles. O que nós fazemos quando temos uma carne dura em casa? ¿Qué hacemos cuando tenemos una carne muy dura en casa? Nós colocamos primeiro na panela de Es la pressão. primera que se va a la cacerola de presión. Foi isso que o Senhor fez com Pedro, Tiago e João. Y eso fue lo que el Señor hizo con Pedro, Santiago y Ele Juan. toma os três para bem perto de si. Agarra los tres
bien cerca de Porque sí ele mismo. sabe, eles são os três mais problemáticos. Porque eran los tres más problemáticos. Não são os três especiais. No eran porque eran tres especiales. E assim o Senhor faz conosco. Y así hace el Señor con nosotros. Se você foi o primeiro a crer no Senhor na sua família, Si fuiste el primero a creer en el Señor en tu familia, você agora já sabe por quê. ahora ya sabes por qué. Porque você era o mais complicado, Porque eres el más complicado, o mais difícil. lo más difícil. Então o Senhor chamou você Entonces primeiro. el Señor tuvo que llamarte primero. Agora os outros virão na Y sequência. los otros van a venir en secuencia. Então consagração, Entonces, consagración, serviço e servicio y relacionamentos. relacionamiento. Que ordem maravilhosa é essa, Orden irmãos? más maravillosa. Não haveria mais política entre no nós. iba a haber más política entre nosotros. Essa coisa estranha que tantas vezes temos. Esa cosa rara que cuántas veces tenemos. Essa lida social apenas que muitas vezes temos. Este relacionamiento social que muchas veces tenemos. Tudo isso seria colocado de lado. Todo eso iba a ser colocado aparte. Porque estaríamos vivendo verdadeira consagração ao Senhor. Iríamos a vivir verdadera consagración. Amamos o Senhor. Amamos al Señor. Então nós amamos os nossos irmãos. Entonces amamos a nuestros hermanos. E nós servimos os nossos Y irmãos. servimos a nuestros hermanos. Com profecia, Com profecia, com ensino, enseñanza, com contribuição, contribución, com exercício de misericórdia. ejercicio de misericordia. Esse é o nosso serviço. Y este es nuestro Para servicio. isso nós fomos chamados. Para eso fuimos llamados. Mas, queridos irmãos e irmãs, Pero queridos hermanos y hermanas, nós precisamos nos arrepender. necesitamos arrepentirnos. Porque nós fizemos da igreja uma coisa tão diferente. Porque hicimos de la iglesia algo tan distinto. Nós colocamos a nossa mão na obra de Deus. Colocamos nuestra mano en la obra de Dios. E tudo tem estado tão Y errado. todo ha estado tan equivocado. Mas graças ao Senhor, Pero gracias al Ele Señor, tem aberto o caminho para retorno para nós. Él ha abierto un camino para que podamos regresar. Mas não sejamos ingênuos. Pero no seamos ingenuos. Esse retorno tem um custo, Ese regreso tiene un costo. tem um preço. Hay un precio. Qual é o ¿Y preço? cuál es el precio? A si mesmo se negue. Así, niéguese a sí mismo. Tome a sua cruz Cada uno tome su cruz e siga-me. y sígueme. Esse é o preço. Ese es el precio. Se o Senhor alcançar em nós esse coração, Y si el Señor alcanzar en nosotros este corazón, então nós vamos poder ter uma nova vida da igreja. entonces vamos a poder tener una nueva vida de la iglesia. Então não vamos perder essa ordem aqui. Y no vamos a perder esta orden. Consagração, serviço e relacionamentos. Consagración, servicio y relacionamientos. Agora, como temos ainda um restante de tempo, Como tenemos todavía un poco de tiempo, dentro dessa sessão relacionamentos, dentro de esta sesión relacionamiento, nós temos muita coisa maravilhosa. hay mucha cosa maravillosa. Certamente vamos poder ainda nessa sessão mencionar basicamente todas elas. Seguro que vamos a poder relacionar muchas de E ellas. você anote para você fazer o seu estudo pessoal. Y tomen nota para que puedan hacer un estudio personal. Então observe o capítulo 12, de 9 até o final. En el capítulo 12, de 9 hasta el final, Vamos mencionar alguns aspectos desses relacionamentos. vamos a hacer mención de algunos aspectos, Então vamos apenas olhando aí para nossas Bíblias. mirando en nuestras Biblias. Verso 9. Versículo 9. Um amor sem hipocrisia. Amor sin fingimiento. No verso 10. En el 10, De novo, otra vez, um amor cordial uns aos outros, un amor fraternal unos con otros, preferindo-vos em honra uns aos outros. prefiriéndonos en honra unos a los otros. Olha o que a verdadeira consagração faz conosco. Vea lo que la verdadera consagración hace con nosotros. Vai nos introduzir num amor verdadeiro. Nos introduce en un amor verdadero. Um amor sem En máscaras, un amor sin máscara, sem hipocrisia. sin fingimiento. A primeira expressão dele, La primera expresión, a Bíblia é tão maravilhosa. y la Biblia es tan maravillosa. Olha a ordem das coisas. Mire el orden. Qual é a expressão de que realmente amamos aos outros com amor fraternal? ¿Cuál es la expresión de que amamos con un amor fraternal? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Prefiriéndolos en honra unos a otros. Que Y impressionante. qué impresionante. Se realmente nós amamos os nossos irmãos, Si realmente amamos a nuestros nós hermanos, não nos consideramos superiores a eles. no nos consideramos superiores a ellos Nós damos honra a eles. y honrámosles.
E não honra a nós y mesmos, no honra a nosotros, ao nosso serviço, a nuestro servicio, à luz, à visão que temos, a la luz, a la visión que tenemos, as coisas que o Senhor nos tem dado a las cosas que pessoalmente. el Señor nos ha dado personalmente. Essa é a nossa história com o Senhor, pessoal. Esta es nuestra historia personal con el Señor. Nós não nos honramos por causa disso. No nos honramos por causa de esto. Tudo que recebemos de graça recebemos. Todo lo que recibimos de gracia recibimos. Mas nós honramos os nossos Pero irmãos. honramos a nuestros hermanos. Então nós preferimos em honra uns aos outros. Entonces preferimos en honra unos a otros. Essa é uma expressão maravilhosa. Esta es una expresión E maravillosa. ele segue no versículo Y 11. él va a seguir en el versículo No 11. cuidado ou no zelo, não sejais remissos. Y en la diligencia no sean perezosos, Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. fervientes en espíritu sirviendo al Señor, Espíritos ferventes. espíritus fervientes. Que frase mais linda. Qué lindo esto. Nunca o nosso coração pode estar frio com o Senhor. Nunca nuestro corazón puede estar frío para con Él. Nós podemos não estar fazendo nada externamente falando, Podemos estar haciendo nada externamente, mas o nosso hablando, coração sempre fervente para com o pero Senhor. nuestro corazón siempre ferviente para con el Señor. Nossas afeições, Nuestros afectos, a nossa devoção, nuestra devoción, a primazia que damos ao la Senhor, primacía que damos al Señor. isso é ser fervoroso de espírito. Eso es ser fervoroso en el espíritu. Não é aquele que toma o seu microfone e grita para todo mundo No el que ouvir. agarra el micrófono y grita para que todos puedan oír. Fervorosos de espírito, Fervientes en espíritu, servindo ao Senhor. sirviendo al Señor. Regozijai-vos na esperança, Gozosos en la esperanza, paciência na tribulação sufridos en la e tribulación perseverança na oração. y constantes en la oración. Que verso maravilhoso, irmãos. Qué verso Ele maravilloso. está falando sobre os nossos relacionamentos. Habla sobre nuestros E relacionamientos. tudo está incluído Y aí. todo está incluido. Sejamos Que esperançosos. seamos llenos de esperanza. O amor não suspeita mal. El amor no sospecha el mal. Quantas dificuldades enfrentamos no corpo de Cristo aí também? ¿Cuántas dificultades enfrentamos en el cuerpo de Cristo? Temos uma tendência pecaminosa Tenemos una tendencia pecaminosa de suspeitar mal dos nossos de irmãos, sospechar mal de nuestros hermanos. querendo sempre procurar ler o que está por trás de alguns assuntos. Siempre buscando leer lo que está por detrás de algunos temas. Nós achamos que assim nós governamos as coisas. Pensamos que de esta manera podemos gobernar las Nós cosas. somos espertos. Que nosotros somos los expertos. Conseguimos ler atrás das linhas. Que conseguimos leer por detrás de las líneas. Mas a palavra do Senhor condena essas Pero la coisas. palabra del Señor condena estas cosas. Diz que o amor não suspeita mal. Dice que el amor no sospecha de lo malo. Se um irmão vai lidar de uma maneira má conosco, Si un hermano va Tratar. mal de una manera mala, isso não nos compete. eso no nos compete. Isso compete ao Senhor. Eso es al Señor. Esse é um assunto entre Ele e o Senhor. Eso es entre Él y el Señor. Nós vamos receber esse mal Vamos a recibir este mal e vamos pagar esse mal com y bem. vamos a pagar este mal con... Vamos ver o que Paulo diz aqui no final dessa lista. Aquí en el final de la lista, Vamos ler o verso 17 a 20. vamos a leer de 17 a 20. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ah, irmãos, quanto precisamos desses versículos. ¿Y cuánto necesitamos de esos versículos? Nosso juiz é o Senhor. Nuestro juez es el Señor. Mesmo entre os irmãos, Aún entre los hermanos, se nós somos tratados de uma maneira má, si somos tratados de una manera mala, isso não nos pertence. eso no nos pertenece. Nós temos que receber o mal. Tenemos que recibir este mal. Essas são as palavras de Jó.
Estas son las palabras de Job. Jó disse à sua esposa: Job dijo a su temos señora, recebido o bem da parte do Senhor. hemos recibido el bien de la parte de Não receberíamos também o mal? y no recibiremos también el malo. Essa tem que ser a nossa atitude. Esa tiene que ser nuestra actitud. Nós recebemos o mal dos outros Recibimos el mal de otros e entregamos isso ao Senhor. y entregamos esto al Señor. Quando Davi foi amaldiçoado por Simei, Cuando David fue maldecido por Simei, segundo Samuel capítulo 16, segundo Samuel capítulo 10, Simei era um descendente de Saul. Simei era un descendiente de Saúl Jonatas tinha usurpado o trono de Davi. y Jonathan había usurpado el trono de David. Então Davi sai de Jerusalém para o deserto. Entonces David sale de Jerusalén para el desierto E Simei vai amaldiçoando Davi. y Simei va maldiciendo a David. E um general de Davi não se conforma com aquilo. Y el general de David no se conforma con aquello Ele usa uma palavra muito forte, y va a decir una palabra muy fuerte porque ele era um valente de Davi. porque era un valiente de David. Então ele diz para Davi: Entonces él va a decir a meu David, senhor, mi Señor, não queres que eu tire a minha espada ¿no quieres que yo quite mi e espada corte o pescoço desse cachorro morto? y corte el cuello de este perro muerto? Veja quem era esse valente Davi. Vean quién era ese E o valiente. que Davi disse a ele? Y que David le dijo, Que tenho eu convosco? ¿qué tengo yo contigo? Se o Senhor o enviou para me amaldiçoar, Si el Señor le envió para maldecirme, que ele me que amaldiçoe. él me maldiga. Isso significa: Y esto significa, a mim pertence a vingança. a mí pertenece la venganza. Eu retribuirei, Yo iré retribuir, diz o Senhor. dice el Señor. E Davi compreendeu muito bem esse princípio. Y David comprendió muy bien esto. Irmãos, o Senhor tem coisas a tratar com as nossas vidas El Señor tiene cosas a tratar con nuestras vidas pela boca daqueles que estão nos trazendo mal. por la boca de aquellos que nos traen el mal. Eles estão nas mãos do Senhor. Ellos están en las manos del E Señor. nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor Y necesitamos colocarnos en las manos e ouvir o Senhor y oír al Señor. através das maldições, A través de las maldiciones, através dos maus tratos, De los malos tratos. através do que for. de lo que sea. Então, esses são os ensinos de Paulo nessa parte final do capítulo 12. Son las enseñanzas de Pablo en el versículo Capítulo 12. capítulo 12. No capítulo 13, Era o Absalão, não era o Jonatã. Absalão que se rebelou. Você falou Jonatã. Sim. Nossa querida irmã está fazendo uma correção aqui. Quem se rebelou contra Davi foi Absalão. El que se Seu rebeló filho contra Absalão. Jonatán fue Absalón. Me falei Jonatas. Sim, ele- Absalão. Sí, Quando Davi se retirou para o deserto. sí, Absalón. Que bom. Obrigado, irmã. Capítulo 13. Capítulo 13. Apenas os versos finais vamos destacar. Y vamos a hablar los últimos versículos del capítulo 13. Verso 12 a 14. Versículo de 12 a 14. Vamos ler. Vamos a leer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nós já falamos para os irmãos que com esses versículos Agostinho se converteu. Hablamos ya a los hermanos que con este versículo San Agustín se convirtió A luz penetrou no coração y dele la luz penetró a su corazón. quando ele leu esses versos 12 e 13, ou 13 e 14 de Romanos 13. Cuando él leyó los versículos 13 y 14 de Romanos 13. O que nós temos aqui de mais Y importante lo que tenemos aquí de más importante é que Paulo está dizendo que a igreja vive dentro de uma noite escura. es que lo que Pablo está diciendo es que la iglesia vive dentro de una noche oscura. A igreja não vive no dia, Ella no vive en el día. a igreja vive na Ella vive noite en la noche. e ela aguarda o dia. Y ella está aguardando el día. Então Paulo diz: vai alta a noite. Entonces Pablo dice que ya va alta la noche. Se ele disse isso há quase 2000 anos atrás, Si él dijo esto hace casi 2000 años, a que horas será que nós estamos da noite? ¿a qué hora será que estamos de la noche? Vai alta
alta a noite alta se va la noche e vem chegando o dia. y se acerca el día. Então aqui de novo as escrituras nos ensinam do lado negativo e do lado positivo. Entonces aquí las escrituras otra vez nos enseñan del lado negativo y positivo. Tão comum isso na Bíblia. Tan común eso es. Pelo lado negativo, Por el lado negativo, nós temos então um não. tenemos un no. Não em orgias, bebedices e dissoluções. No en orgías, glotonerías, borracheras, Não em contendas ou ciúmes. contiendas, celos. E pelo lado positivo, Y por el lado positivo, revestivos do Senhor Jesus Cristo. vestidos del Señor Jesucristo. Agora, junto a essa injunção positiva, Y junto a esta injunción positiva, Paulo ainda diz algo Pablo aún va a decir algo muito más, prático. muy práctico. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada dispongáis para la carne con relación a sus concupiscencias. Vamos pensar o que é dispor para a carne. Vamos pensar lo que es disponer para la carne. A ideia desse versículo é fazer dispensa para a carne. La idea de ese versículo es hacer un depósito, una provisión para la carne. Como nós fazemos guardando mantimentos na nossa Como casa. es el lugar que tenemos para guardar los mantimentos, dispensa, Despensa. despensa. Essa é a figura que Paulo usa aqui. Y esta es la figura que Pablo utiliza. Então veja o quanto é importante, irmão. Vean cuán importante. Quais são as coisas que guardamos em nossas dispensas? ¿Cuáles son las cosas que guardamos en nuestras despensas? Porque se nós queremos saber como uma família vive, Porque si queremos saber cómo vive la familia, uma das boas maneiras una de las buenas maneras é vermos o que há na dispensa deles. es ver lo que hay en su dispensa. O que eles comem, ¿Qué es que ellos comen? o que eles gostam. Que les gusta. Então, espiritualmente falando, Entonces, espiritualmente hablando, a mesma la coisa. misma cosa. Fazer dispensa para a carne Hacer dispensa para la carne significa nós guardarmos em compartimentos secretos significa guardar en compartimentos secretos aquelas coisas que entristecem o Espírito Santo. aquellas cosas que hacen entristecer al Espíritu Santo. Podem ser literaturas, Pueden ser literaturas, pode estar relacionada a qualquer área da vida. puede estar relacionada a cualquier área de la vida. Coisas que nós guardamos em compartimentos herméticos Cosas que guardamos en compartimentos herméticos e que ofendem ao Espírito y que Santo. ofenden al Espíritu Santo. Inclusive coisas que já foram mencionadas aqui. Inclusive cosas que ya fueron relatadas. aquí. Ciúmes, Celos, inveja, envidias, contendas, contiendas, amarguras, amarguras, suspeitas malignas. sospechas malignas. Nada disponhais para a carne Nada dispongáis para la carne no tocante aos seus con desejos. relación a sus deseos. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos a hermanos, questão de cuidar da nossa dispensa é fundamental. la cuestión de cuidar a esta dispensa es fundamental. O que nós estamos guardando? ¿Qué es que estamos guardando? Por causa de nós sermos quem somos. Porque somos quienes somos. Se o Senhor não tem encontrado caminho para trabalhar em nós, Si el Señor no ha encontrado camino para trabajar en nosotros, nós guardamos muitas coisas feias. guardamos muchas cosas feas. Você lembra que quando quando Abraão cavou aqueles poços, Acuérdense cuando Abraham cavó los pozos. os filisteus jogavam lixo dentro dos Los poços. filisteos ponían basura en el pozo. E a primeira atitude de Isaac Y la primera actitud de Isaac não foi cavar novos poços, no fue cavar nuevos pozos, foi desentulhar os poços que Abraão havia cavado. fue quitar los pozos que Abraham había, limpiar los pozos que Abraham había A cavado. vida de Isaac é marcada por cavar poços. La vida de Isaac es marcada por cavar los pozos. Poço significa vida profunda. Un pozo significa vida profunda. No fundo de um poço, En el fondo de un pozo, ao meio-dia, al mediodía, você consegue ver estrelas, se puede ver estrellas. porque a luz não penetra no poço. Porque la luz no penetra en el pozo. Então quem está no fundo de um poço Entonces el que está en el fondo de un pozo consegue ver o que ninguém vê. puede ver lo que nadie ve. Estrelas ao meio-dia. Estrellas al mediodía. Compreende o que isso significa? ¿Comprendes lo que eso significa? Se temos vivido vidas profundas, Si hemos vivido vidas profundas, conseguimos ver coisas que outros não veem. conseguimos ver cosas que otros no pueden ver. Então os poços de Isaac foram entulhados. Entonces los pozos de Isaac fueron entullados E Isaac, os poços que Abraão cavou,
Os poços los que Abraão pozos cavou que Abraham cavó e que foram herdados por y Isaac. que Isaac heredó. Então o serviço de Isaac era tirar o lixo do poço. Entonces el servicio de Isaac era quitar toda la basura del pozo, E esse é um princípio espiritual. y este es un principio espiritual. Nós queremos que nossas vidas fluam rios de água viva. Queremos que en nuestras vidas fluyan ríos de agua viva, Então o lixo precisa ser retirado. pero entonces esta basura necesita ser quitada. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, há muito lixo nos nossos corações. existe mucha basura en nuestros corazones. Por isso a nossa oração é: Y por eso nuestra oración sonda-me, es, ó Deus, e conhece o meu coração. sóndame, oh Dios, y conoce mi corazón. Em ti, Senhor, está o manancial da vida. En ti, Señor, está el manantial de vida. Na tua luz, nós vemos a En luz. tu luz vemos la luz. É assim que os poços são desentulhados. Y así es que los pozos son limpiados. Então, nada disponhais para a carne. Entonces, nada dispongáis para la carne. Capítulo 14 de Romanos. Capítulo 14. O que nós temos nesse capítulo? ¿Qué tenemos en este capítulo? Creio que nós podemos resumi-lo em uma frase. Podemos hacer un resumen en una frase Para todo esse capítulo. para todo este capítulo. E guarde isso no seu Y coração. guarde esto en tu corazón. Princípio espiritual maravilhoso. Un principio espiritual maravilloso. A liberdade cristã La libertad cristiana sempre deve ser limitada pelo amor cristão. siempre debe de ser limitada por el amor cristiano. Ah, irmãos, quanto isso sonda os nossos corações. ¿Cuánto esto sonda nuestros corazones? Nós podemos ter liberdade no Senhor de fazer muitas coisas. Podemos tener libertad en el Señor de hacer muchas cosas. Até mesmo de comer uma carne que foi oferecida para ídolos. Hasta mismo comer una carne que fue ofrendada a ídolos. Qual é o problema disso? ¿Cuál es el problema de Paulo diz: o ídolo de si mesmo nada é. Y Pablo va a decir, el ídolo en sí mismo nada es. Há um só Senhor, Solo hay un Señor, de quem são todas as de quienes coisas. son todas las cosas. Comer uma carne que foi oferecida a um ídolo não nos faz nenhum mal. Comer una carne que fue ofrecida a un ídolo no nos hace ningún mal. Mas, Pero se nós comemos essa carne si comemos esta carne de modo a escandalizar os nossos irmãos, de manera a escandalizar a nuestros hermanos, isso vai nos fazer muito mal. eso sí nos va a hacer mal. Porque nós estamos ferindo o princípio do amor fraternal. Porque estamos hiriendo el principio del amor fraternal. Então nós dissemos: eu posso comê-la. Entonces vamos a decir, puedo comer. Eu esta tenho carne. liberdade de comê-la. Tengo libertad para comer. Mas eu não vou comê-la. Pero no voy a comer. Se isso trouxer escândalo à consciência dos meus irmãos. Si eso trae escándalo a la conciencia de mis hermanos. Então Paulo diz: é bom não comer carne, Entonces Pablo va a decir, bueno es no comer carne. e também bom é não tomar vinho, También bueno es no tomar vino. se isso for trazer escândalo à consciência dos nossos Si irmãos. eso va a escandalizar la conciencia de nuestros hermanos. E você vê que isso é verdadeira liberdade? Eso es verdadera libertad. Preste atenção. Atienda. Alguém que é livre para comer, Alguien que es libre para comer, ele só é verdadeiramente livre solamente es verdaderamente libre. se ele for livre para não comer, Si es libre también para no comer. certo? ¿Correcto? Se ele não for livre para não Si comer, él no es libre para no comer, então ele não é livre. entonces él no es libre. Ele tem que comer, Él tiene que comer. porque ele pode comer, Porque él puede comer. porque ele tem liberdade para Porque comer. tiene libertad para comer. Então Paulo está dizendo: não, Entonces Pablo está diciendo, no, nós não comemos ou bebemos porque temos liberdade de fazer. no comemos o bebemos porque tenemos libertad para eso. Nós vamos comer e beber Nosotros vamos tanto comer como beber. no nosso contexto de corpo de Cristo. En nuestro contexto de cuerpo de Cristo, Nós vamos comer e beber vamos comer y beber de modo a não escandalizarmos os nossos irmãos. de manera a no escandalizar a nuestros hermanos. Esse é o princípio de Romanos Este es 14. el principio de Romanos 14. Esse é a verdadeira liberdade. Y esto es la verdadera libertad. Então Paulo vai resumir isso de uma maneira muito linda. Pablo va a resumir todo eso en esta Vamos- manera tan linda. Vamos ler o verso 7 e 8 do capítulo 14. Vamos a leer los versículos 7 y 8 del capítulo 14. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos,
del Señor somos. Não é um verso maravilhoso? Y no es maravilloso. Quer vivamos, quer Si morramos, vivamos, si morimos, nós somos do Senhor. somos del Señor. E ele vai falar sobre, nesse contexto, de duas coisas Y en particulares. ese contexto va a decir dos cosas de manera particular. Uma nós já citamos, Una ya hablamos, é o comer e o el beber. comer y beber. A outra é paralela a essa, Y la otra es paralela, e é o guardar dias. es guardar los días. Se você ler o capítulo, você vai ver aí. Si lees el capítulo vas a ver. Então ele diz, se você tem liberdade no Senhor, Si uno tiene libertad en el Señor, para considerar iguais todos os para dias, considerar iguales todos los días, porque todos os dias são do Senhor, porque todos los días son del Señor, todos os dias pertencem ao Senhor, todos pertenecen al e Señor, as nossas vidas também pertencem ao Senhor. así como nuestras vidas. Então um considera iguais todos os dias, Entonces uno considera iguales todos los días, mas outro irmão não. pero otro hermano no. Outro irmão pensa assim, El otro piensa, apesar dos dias serem iguais, aunque los días son iguales, eu quero tomar esse yo dia, quiero agarrar este día, porque entendo esse ser um dia para o Senhor. porque entiendo ser este día para el Señor. Então nesse determinado dia eu terei determinado comportamento, Entonces, en este día voy a tener este comportamiento. porque este dia está sendo consagrado ao Senhor. Porque este día está siendo consagrado al Señor. Que Ele o faça. Y que Él le haga de esta manera. Nenhuma dificuldade no corpo de Cristo. No hay ninguna dificultad en el cuerpo. Se Ele guarda o dia, Si Él guarda, para o Senhor o guarda. para el Señor guarda. Se o outro considera iguais todos os dias, El otro considera igual todos los días. para o Senhor Ele os considera Para el iguais. Señor Él considera. Então Paulo vai dizer, cada um tenha opinião bem definida na sua própria mente. Entonces Pablo va a decir que cada uno tenga opinión bien definida en su propia mente. Vamos ler esse versículo. Vamos a leer este versículo. Versos 21 a 23 do capítulo 14. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Que maravilhosos versículos. Qué versículos maravillosos. Veja essa parte final do verso 23. Atiendan esta parte final. Tudo que não provém de fé é pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Nós podemos comer uma carne oferecida a ídolos Podemos comer una carne ofrecida a ídolos pela fé, por fe e não há pecado nisso. y no hay pecado en eso. E podemos comer a mesma Y carne podemos comer la misma carne e pecarmos nisso, y pecar en eso, porque não provém de fé. porque no provino de fe. E o que é prover de fé? ¿Qué es proveer de fe? É esse conhecimento que temos do Senhor. Es el conocimiento que tenemos del Se Señor. nosso coração tem paz, se nossa consciência é absolutamente tranquila, Si tenemos paz en nuestro corazón y una conciencia tranquila, então não há pecado entonces no hay pecado em comer uma carne oferecida a ídolos. en comer una carne ofrecida a los ídolos. Agora, o mais importante em todo esse capítulo, Pero lo más importante de todo este capítulo, podemos dizer que é um verso-chave. podemos decir que es un versículo clave, É o versículo 17. es el versículo 17. Vamos ler esse Y verso. vamos a leer el 17 del capítulo 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Veja que verso maravilhoso. Vean qué maravilloso. Se nós estamos com problema em comida ou bebida, Si tenemos un problema con comida o bebida, ou problema em guardar dias ou não guardar en dias, guardar o no guardar los días, a verdade é que o reino de Deus la verdad es que el reino de Dios não é comida e nem no bebida, es ni comida ni bebida, mas é justiça, pero justicia. que aí tem a conotação de santidade. Y ahí sí recibe una connotación de santidad. Justiça é uma palavra muito ampla. Justicia es una palabra muy amplia. Então, em alguns contextos, ela tem conotação de santidade. Entonces, en algunos contextos
tiene esa connotación de santidad. Por exemplo, atos de justiça dos santos. Por ejemplo, los hechos de justicia de los santos. Fala de santidade. Habla de la santidad. Então o reino de Deus não é comida nem bebida, Entonces, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, mas é justiça, pero justicia, viver santo. un vivir santo E também é y paz. también paz. Vivei em paz uns com os outros. Vivir en paz unos con otros. E também é alegria no Y Espírito también Santo. alegría en el Espíritu Santo. Me permitam rapidamente falar uma coisa sobre alegria. Quiero hablar rápidamente sobre alegría. Um servo do Senhor do século passado, Un siervo del Señor del siglo pasado ele morreu em uma prisão comunista, murió en una cárcel comunista depois de 20 anos aprisionado. después de 20 años estar en la cárcel. E a sua irmã enviava algumas provisões para ele na prisão. Y su hermana le enviaba algunas provisiones en la cárcel. E como era um sistema comunista, Pero como era un sistema comunista, quando ele escrevia algum bilhete para ela agradecendo essas ofertas, cuando él escribía una nota agradeciendo estas ofrendas, ele não podia usar no bilhete a palavra Deus. él no podía usar la palabra Dios en la nota, Do contrário, este bilhete não chegaria até sua irmã. porque si no, esta nota no iba a llegar hacia su hermano. Seria confiscado Les iban a por causa do nome Deus, porque estaba escrito el nombre Dios ou Jesus, o Jesús, ou qualquer coisa que o seja. cualquier otra cosa. Então nosso irmão escolheu uma palavra Entonces nuestro hermano eligió una palabra para colocar no lugar do nome Deus. para poner en el lugar del nombre Dios. Qual foi a palavra que ele ¿Cuál escolheu? fue la palabra? Ele agradeceu os donativos que ele recebeu na prisão. Él agradeció lo que su hermana le envió en la cárcel Disse para sua irmã não se preocupar com y ele. él dijo, no te preocupes conmigo. E a frase final foi: Y lo que al final de la nota era, eu conservo a minha alegria. mantengo mi alegría. Ele tinha 1,79 m de altura. Él tenía 1,79 m de alto, Estava tuberculoso tenía tuberculosis, e estava com 49 quilos. tenía 49 kilos. 20 anos de uma prisão comunista. 20 años en una cárcel comunista. Qual era o seu crime? ¿Cuál era su crimen? Amar o Senhor Amar de todo o seu al coração. Señor de todo su corazón. E o que ele escreveu no seu ¿Y bilhete? qué es que él escribió en su nota? Não se preocupe comigo. No te preocupes conmigo, Conservo a minha alegria. mantengo mi alegría. Que maravilha, irmão. Y qué maravilla, hermano. Deus é a fonte da nossa alegria. Dios es la fuente de nuestra Ele alegría. é tudo que nós possuímos. Él es todo lo que poseímos. Nós podemos perder todas as coisas. Podemos perder todas las cosas. Marido, Marido, esposa, filhos, hijos, saúde, salud, bens, bienes, mas nós não perderemos nosso Senhor. pero no vamos a perder nuestro Señor, Nosso Senhor não nos perderá. porque Él no nos perderá. Afirmemos confiadamente: Firmémonos confiadamente. o Senhor é o meu auxílio. El Señor es mi auxilio. Não temerei. No temeré. Que me poderá fazer o homem? ¿Qué me podrá hacer el hombre? Um irmão estava para ser morto pelo seu testemunho de Cristo. Un hermano estaba para ser muerto por su testimonio. Então seus algozes se aproximaram dele. Entonces sus verdugos se acercaron a él E então ele olhou para eles fixamente pero la persona entonces miró a ellos Y dice así: fijamente y dijo: vocês não podem me fazer nenhum mal. ustedes no me pueden hacer ningún mal, Vocês apenas podem matar o meu corpo. porque solamente pueden matar a mi cuerpo. Porque se vivemos, Porque para o Senhor si vivemos. vivemos, para el Señor vivemos. Se morremos, Vivimos, para o Senhor y si morremos. morimos, para el Señor morimos. Quer pois vivamos ou morramos, Quer pues vivamos o muramos, pertencemos pertenecemos ao Senhor. al Señor. Que capítulo maravilhoso esse capítulo 14. Y qué maravilloso es ese capítulo. Então assim é a vida no corpo de Cristo. Y así es la vida en el cuerpo de Cristo. Nós temos mais 5 minutos para concluirmos. Tenemos 5 minutos para hacer una conclusión. No capítulo 15, En el capítulo 15, Paulo segue na mesma linha. Pablo sigue la misma Vamos línea. ler o versículo 1 e 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Também verso 3.
Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Aí está a chave, no versículo 3. Y ahí está la clave en el versículo Porque os 3. que se consideram mais fortes pela fé devem suportar os mais fracos. ¿Y por qué los que se consideran más fuertes deben soportar los más débiles? Porque cada um agrade ao seu próximo ¿Por qué cada uno agrade a su prójimo no que é bom para a en edificação. lo que es bueno para edificación? A chave está no versículo Y 3. la clave está en el versículo É 3. porque Cristo também não se agradou. Es porque Cristo tampoco se agradó a sí mismo. Antes, Antes, as injúrias dos que te ultrajavam caíram los sobre mim. vituperios de los que te vituperaban. Nosso Senhor disse: por isso o Pai me ama, Y por eso el Padre me ama, porque eu faço sempre o que lhe agrada. porque siempre hago lo que le agrada. Então o Senhor Jesus não se fez carne para se agradar. Entonces, el Señor Jesús no se hizo carne para agradarse a sí mismo. Ele se fez carne para agradar ao Él Pai. se hizo carne para agradar al Padre. Ele viveu e morreu para agradar ao Él Pai. vivió y murió para agradar al Padre. Esse é o segredo da vida cristã. Ese es el secreto de la vida. Não nos agradarmos a nós No mesmos. agradarnos a nosotros mismos. Ah, mas nós amamos tanto essa carne Ah, pero amamos tanto esta carne. e cuidamos tão bem dela. Y le cuidamos tan bien. E queremos que tudo ao redor dela a sirva. Y queremos que todo que está alrededor sirva a esta carne. Por isso temos tantos problemas. Y por eso tenemos tantos problemas. Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo no se agradó a sí mismo. Pelo contrário, Al revés, as injúrias dos outros caíram sobre ele. los vituperios de los otros se Você vê cayeron por sobre que él. que esse versículo é citado? Vean por qué ese versículo está. Se ele vivesse para se agradar, Porque si él viviera para agradarse, nenhuma injúria seria suportada. ninguna injuria iba a ser soportada. Nada ele iria aceitar. Él no iba a aceptar. Ele ia revidar todas as coisas. Él iba a devolver todo. Ele ia vingar a si mesmo. Él iba a vengarse a sí mismo. Mas é porque ele não agradou a si Pero mesmo, porque él no se agradó a sí mismo. então ele pôde suportar as Él pudo injúrias. soportar los vituperios. Nós não suportamos nenhuma Y injúria nosotros no soportamos ningún vituperio se não tivermos o mesmo Espírito de Cristo. si no tenemos el mismo espíritu de Cristo. Não agradar-nos a nós No mesmos. agradarnos a nosotros. Que lição importante, irmãos. Qué lección importante. Então, concluindo agora, Para concluir, capítulo 16. capítulo 16. Parece um anexo à Epístola aos Romanos. Se parece un anexo que está a los romanos. Mas não há nada de anexo aqui. Pero no hay nada anexado aquí. É um capítulo maravilhoso. Es un capítulo maravilloso. 20, no mínimo 26 nomes próprios são citados. Por lo menos 26 nombres son citados aquí. 26 nomes próprios. 26 nombres propios. Primeira lição importante para nós. Primera lección importante. Paulo foi transformado num tremendo servo do Senhor. Pablo fue transformado en un tremendo servo. Ele era um ignorante, como ele diz. Él era un ignorante, Não intelectualmente, no intelectualmente, mas ignorante dos caminhos do Senhor. más ignorante de los caminos del Era Señor. perseguidor da Era igreja. perseguidor de la iglesia. Era blasfemo. Blasfemo. E foi transformado num maravilhoso servo do Y Senhor. fue transformado en un maravilloso siervo. del O que nós Señor. estamos vendo nesse servo? ¿Y qué vemos aquí en este siervo? Ele era um homem relacional. Un hombre relacional. Ele cita os irmãos e irmãs por nome. Y él va citando los nombres de los hermanos y E hermanas. em boa parte deles ele faz recomendações e elogios pessoais. Y en buena parte de ellos él halaga, hace recomendaciones A personales. primeira que ele cita é uma irmã. La primera que él va a decir el nombre es de Foi una essa hermana. irmã que levou a carta até os romanos. Y esa hermana fue la que llevó la carta hasta los romanos. A irmã Febe. La hermana Febe. Ela leva a epístola aos romanos para os romanos. Ella leva la epístola de los romanos para los romanos. Então lhes diz: saúda-vos, recomendo-vos a nossa irmã Febe. Entonces dice, os recomiendo además nuestra hermana. Ela está servindo a igreja de Cencreia, Ella está sirviendo a la iglesia. para de que a Cencreia, recebais no Senhor como convém aos santos. para que le recibáis al Señor, como conviene a los santos. Ajudeis em tudo que vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Para que le ayude a todo en lo que
necesite, porque ella ha cuidado a muchos, inclusive a mí. Então ele cita Áquila e Priscila, Citar Priscila y Aquila, a igreja que se reúne na casa la deles. iglesia que se reúne en su casa. Ele saúda a alguns que eram apóstolos, Va a saludar a algunos apóstoles, alguns que estavam em Cristo antes dele, Paulo. algunos que estaban en Cristo antes de él mismo. Ele vai fazer uma observação sobre Apeles, no versículo 10, En el versículo 10 va a saludar a Apeles e diz que ele é aprovado em Cristo. y dice que era aprobado en Cristo. Nem sabemos quem é Y Apeles. nosotros ni sabemos Nada é falado dele mais nas Escrituras. porque nadie más dice con relación Mas a él. nada mais era necessário, Pero nada más era necesario. porque Apeles era um homem aprovado em Porque Cristo. Apeles era un hombre aprobado. E Paulo os conhece um a um. Y Pablo conoce a ellos uno a uno. Irmãos, que perigo é quando o ministério cristão Hermanos, qué peligro es cuando el ministerio cristiano nos aliena. nos aliena. Paulo não era alienado. Y Pablo no era alienado. Qual é das maiores dificuldades entre os líderes cristãos hoje? ¿Cuál es una de las más grandes dificultades entre los líderes cristianos? Eles hoy día? vivem encastelados. Ellos viven en sus castillos, Não têm amigos. no tienen amigos, Não tornam seu coração conhecido a ninguém. no hacen su corazón conocido a nadie, Vivem crises espirituais profundas. viven crisis espirituales À profundas, beira de uma depressão están espiritual. al borde de una depresión espiritual E não tem ninguém ao redor y deles. no tienen a nadie alrededor de E a ellos. culpa é dupla. Y la culpa es doble. Há culpa nos irmãos que os colocam nessas posições. La primera culpa es de los hermanos que ponen a estos hermanos en esas condiciones. E a outra culpa é deles Y mesmos. la otra culpa es de ellos mismos. Porque eles aceitam essas Porque ellos posições. aceptan este posicionamiento. Mas esse não é o corpo de Cristo. Pero ese no es el cuerpo de Cristo. Todos nós somos muito frágeis. Todos nosotros somos débiles. Somos muito vulneráveis. Somos vulnerables. Nosso coração é cheio de coisas estranhas. Nuestro corazón tiene muchas cosas Às vezes raras. nem nós mesmos sabemos entender os nossos sentimentos. Muchas veces ni nosotros podemos entender nuestros sentimientos. Nós carecemos desesperadamente uns dos outros. Y necesitamos desesperadamente unos de los Então otros. Paulo era um homem relacional. Entonces Pablo era un hombre relacional. E é isso que nós vemos nesse Y capítulo. eso es lo que vemos en este capítulo. Ele não apenas pregava aos irmãos. Él no solamente predicaba a los hermanos, Ele amava os irmãos. pero él amaba a los hermanos. Ele chama alguns deles de seus companheiros de jugo. Y va a llamar a algunos de ellos que eran compañeros de yugo. Ele tem uma afeição tão grande por Y eles. tenía un afecto tan grande. por Quando ellos. Epafrodito adoeceu, Y cuando Epafrodita se enfermó, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, Paulo diz que orava a Deus por Epafrodito, Pablo dijo que oraba a Dios por él para que o Senhor restaurasse a saúde de Epafrodito, para que el Señor le restaurara la salud, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. para que Pablo no tuviera tristeza sobre tristeza. Ele amava Epafrodito de uma tal maneira. Porque él le amaba de tal manera. Epafrodito foi até ele na prisão, Epafrodito fue hasta él en la cárcel, levar o donativo dos filipenses. llevar el donativo de los Ele arriscou a própria vida y arriesgó su propia vida para prestar socorro para Paulo. para socorrer a Pablo. Esses são os relacionamentos no corpo de Y Cristo. esos son los relacionamientos en el cuerpo. Então ele vai dizer: Epafrodito, meu fiel Entonces, él va a companheiro, decir Epafrodito, mi fiel compañero, companheiro de jugo. compañero de yugo. Como nós carecemos desses companheiros, Como irmãos. necesitamos de esta clase de Que compañeros também o Senhor nos ajude y nisso. que también el Señor nos ayude en eso. Concluindo então, Haciendo una conclusión, essa epístola aos Romanos é tão elevada. esta epístola a los romanos es tan elevada, São verdades tão son maravilhosas. verdades tan maravillosas. A justificação, a santificação, a união com Cristo na sua União morte, com Cristo em sua a vida no morte, Espírito, a vida no a Espírito, glorificação. glorificação. Quantas verdades tão altas. Cuántas verdades tan altas. E veja como ela termina. Y vean cómo ella termina. Termina falando de consagração, Termina hablando de consagración, de serviço de servicio e, sobretudo, sobre
sobre todo, de relacionamento. de relacionamentos. Não há um capítulo igual a Romanos 16. No hay un capítulo igual Romanos É 16. tão íntimo, Es tan é íntimo, tão pessoal, tan personal, é tão verdadeiro, tan verdadero, cheio de relacionamentos. lleno de relacionamientos. Assim nós devemos viver no corpo de Y Cristo. así debemos de vivir en el cuerpo de Cristo. Não somos superestrelas. No somos superestrellas. Não somos pessoas especiais. No somos personas especiales. Somos iguais. Somos igual. Precisamos aprender a viver companheirismo no Y corpo de Cristo. necesitamos aprender a vivir compañerismo en el cuerpo de Cristo. Então que o Senhor continue falando aos nossos Que el Señor corações. siga hablando a nuestros corazones. Se o Senhor nos permitir, então, Si el Señor nos permite, entonces, quem sabe, no outro tempo preparado quizás pelo Senhor, en un otro tiempo preparado por Él, vamos estudar mais sobre ministério vamos a estudiar más sobre ministerio através de Paulo, a través de Pablo, na Epístola dos en el Coríntios. epístolo de Corintios. Que o Senhor continue nos ensinando, Que el irmão. Señor siga enseñándonos. Vamos orar uma vez Vamos mais. a orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Querido Padre, te agradecemos porque o Senhor batalha por nós. porque el Señor trabaja por nosotros Nunca o Senhor abre mão das nossas vidas. y nunca va a abrir mano de nuestras vidas. Vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Viviendo o muriendo somos del Señor. Queremos te confessar, Senhor. Queremos confesar, Señor. Tu és a nossa Tú preciosidade. es nuestra preciosidad. O que nos importa é o Senhor. Y lo que nos importa es el Señor. Obrigado por podermos amar os irmãos Gracias por poder amar a los hermanos. por causa do Senhor. Por causa del Señor. Obrigado por podermos te servir Gracias porque podemos servirte. por causa do Senhor. Por causa del Señor. Te pedimos que o Senhor siga falando ao nosso Te coração. pedimos que siga hablando a nuestros corazones. Tira as escórias das nossas vidas, Quita Senhor. las escorias de nuestras vidas. Faz-nos servos melhores. Hácenos siervos mejores. Ensina-nos a não perdermos os teus pés. Enséñanos a no perder de vista tus pies. Como Maria de Betânia. Igual a María de Betania. Guarda o nosso coração, Guarda Senhor, nuestro corazón para ti. para ti. Confiamos ao Senhor as palavras compartilhadas. Confiamos al Señor las palabras que fueron E compartidas. apenas te pedimos que aquilo que for teu Y te pedimos que solamente lo que sea tuyo, Señor, seja guardado no nosso coração. sea guardado en nuestro Que corazón. o inimigo não roube de Y nós. que el enemigo nos robe de nosotros. E que essas sementes frutifiquem Que para a estas tua glória, Senhor. semillas frutifiquen para tu gloria. Em nome do Senhor Jesus En el oramos. nombre del Señor Jesús oramos. Amém. Amén. Amém.